A vitória do Irã hoje foi a mais dramática de todas até aqui. Nesse jogo contra Gales, o Irã só tinha uma opção: a vitória. Caso contrário, já estaria eliminado ainda na fase de grupos. Eu mesmo já tinha comentado antes em alguns vídeos aqui no canal sobre a qualidade dessa seleção iraniana. Mas a goleada sofrida para a Inglaterra na primeira rodada colocou tudo isso em xeque. Hoje foi totalmente ao contrário. A seleção treinada pelo português Carlos Queiroz estava mais ligada do que nunca. Do outro lado também não estavam aliviando. Os galeses sabiam que uma vitória hoje colocaria uma das vagas do grupo nas mãos. Todos esses ingredientes fizeram com que essa partida se tornasse eletrizante. E quando tudo estava caminhando para mais um 0 a 0 nessa Copa, Chesmi fez 1 a 0 nos acréscimos. A equipe do Bale partiu para cima para tentar se safar dessa derrota, mas em um contra-ataque mortal, Rezaian fez o gol da vitória. E agora a briga ficou para a última rodada desse grupo B. Pela segunda vez na história, uma seleção anfitriã é eliminada ainda na fase de grupos de uma Copa. Mas isso todo mundo já imaginava que ia acontecer. A seleção do Catar foi a vítima perfeita para o Senegal se recuperar na competição. Com a derrota para a Holanda na primeira rodada, só a vitória interessava. E o gol demorou a sair. Dia e Diédhiou fizeram logo 2 a 0 no segundo tempo. Por um instante, os torcedores senegaleses esqueceram um pouquinho da ausência do Sadio Mané. Mas depois a ficha caiu, com os inúmeros gols desperdiçados. Foi daí então que a seleção qatari foi gostando do jogo, e bastou apenas 4 minutos em campo para montar e diminuir. E esse foi o primeiro gol do Catar na história das Copas. Com certeza um gol histórico. E eles queriam o segundo, mas a questão técnica e também emocional talvez tenha prejudicado. E foi aí que o terceiro gol do Senegal saiu e decretou a eliminação antecipada do país sede. Olha, para quem esperava uma Holanda dominante, se surpreendeu. A seleção equatoriana foi melhor e a vitória escapou por pouco. O jogo valia a classificação antecipada para os holandeses, o que seria de extrema importância para eles. E logo aos 5 minutos o Gakpo balançou as redes, 1 a 0 para a Laranja Mecânica. Mas o restante do jogo tiveram que suportar a pressão. Foi aí que o Ener Valencia, capitão da seleção equatoriana, assumiu a responsa. E foi dele mais uma vez o gol salvador. O goleiro holandês Noppert teve que trabalhar bastante. E o Van Dijk, hein? Que zagueiraço. Bom para o Louis van Gaal ter um jogador dessa categoria. E até a trave estava jogando contra os equatorianos. E antes do apito final, o Ener Valencia saiu sentindo dores, o que acendeu um sinal de alerta. E depois de muita emoção, finalmente o jogo acabou em 1 a 1. Agora tudo será decidido na terceira e última rodada desse grupo A. Outro 0 a 0 bem fraquinho. A seleção inglesa, bem como a holandesa, tinha chance de classificação antecipada na rodada de hoje, mas ao invés disso ficou só no empate em 0 a 0 com os Estados Unidos. E agora segue o tabu de nunca ter vencido os norte-americanos em Copas. Com esse foram 3 jogos, 2 empates e uma vitória dos rivais. O jogo em si estava até sendo equilibrado, até a metade do segundo tempo. Daí em diante a Inglaterra desistiu de jogar e teve que se defender. Os Estados Unidos demonstrou mais interesse pela vitória, e na minha opinião eles mereciam. Nem parecia o time que goleou o Irã na primeira rodada. E por causa dessa péssima apresentação, a vaga para as oitavas de final ficou para a última rodada. Ainda assim é pouco provável que os ingleses ficam de fora. O saldo de gols acumulado pelo aquele 6 a 2 pode fazer a diferença. E isso é claro se perderem de goleada na última rodada para Gales. E ainda ter uma combinação de resultados entre os norte-americanos que vão enfrentar o Irã. Essas 2 partidas acontecem nessa terça-feira, dia 29.